Meus amigos, o que Jesus nos ensina através da parábola do filho pródigo? Vamos falar hoje sobre esta parábola que está registrada no capítulo 15 do livro de Lucas, do versículo 11 ao versículo 32. Peço a você que fique até o final desta reflexão para você entender o sentido da mesma. Nós vamos ler apenas o versículo 24, inicialmente do capítulo 15 de Lucas, que diz assim: Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Meus amigos, este capítulo 15 de Lucas é considerado como o capítulo dos perdidos e achados, porque três coisas foram perdidas: o filho pródigo, que desse texto que lemos, mas antes fala da ovelha perdida e da mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma delas e saiu também procurando e até que a encontrou. E aqui Jesus está falando sobre a parábola do filho pródigo. A Bíblia diz que um pai tinha 2 filhos e o mais moço, mais novo, procurou seu pai e pediu para que o seu pai lhe desse a parte da fazenda que lhe pertencia. E o seu pai, obedecendo ao seu filho, lhe deu a parte da fazenda, na verdade, antecipou a sua herança. E a Bíblia diz que aquele jovem, ele saiu para uma terra distante e ele gastou dissolutamente, ou seja, gastou indiscriminadamente. E ele, após ter gastado tudo, começou a padecer necessidades. Seus amigos fugiram dele e ele, então, passando necessidade, ele foi para a casa de um homem numa cidade e o homem o mandou para o campo para apacentar porcos, cuidar de porcos. E diz o texto que ele desejava alimentar-se dos alimentos que eram colocados para os porcos, ali as bolotas, as alfarropas, que eram frutos, que eram dados aos animais, usavam para dar aos porcos e não lhe davam nada. E ele começou a padecer necessidade. Então, a Bíblia diz que ele caiu em si, Ele reconheceu o seu erro, caiu em si e reconhecer o erro. E ele começou a pensar que na casa do pai dele tinha abundância de pão. E agora ele estava ali sofrendo, distante, sendo humilhado. Então ele pensou, vou levantar e vou ter com meu pai. Ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus jornaleiros, como um dos teus trabalhadores. Porque ele pensou que os trabalhadores de seu pai estavam sendo bem tratados, e ele, como filho, estava ali padecendo necessidades. Então ele levantou, ele voltou para a casa do seu pai. Mas ele começou certamente a pensar, mas será que o meu pai vai me receber? Porque ele havia saído da casa do seu pai e gastado tudo, mas por outro lado, seu pai estava preocupado desde o dia que ele saiu de casa. Ele aproximando da casa do seu pai, o seu pai o viu, aproximou dele, houve um reencontro dos dois ali e ele pediu perdão ao seu pai. E o seu pai o perdoou. E o seu pai fez uma grande festa, mandou pegar um bezerro cevado ali, fez uma grande festa e convidou os amigos e começou a se alegrar, porque o seu filho, que estava perdido, agora volta para a sua casa. E o filho tinha um outro irmão que estava no campo, quando chegou, viu aquela festa e começou a murmurar. Alguém disse, olha, o seu irmão estava distante, ele voltou e seu pai fez uma grande festa. E ele começou a contestar, porque ele estava sempre ali com o seu pai não fazia uma festa para ele. E agora o irmão que estava distante, que gastou tudo, e agora volta e o pai faz uma grande festa. E o seu pai disse para ele, olha, meu filho, você sempre esteve comigo. Sempre que eu tenho é seu, é teu. E esse teu irmão estava distante, ele estava perdido e ele foi achado. E agora é necessário que nós nos alegremos com o retorno dele. Meus queridos irmãos e amigos, a parábola do filho pródigo, ele fala
de 3 fases do filho. A primeira fase é a fase da insatisfação, o momento em que ele deixa a casa do pai, insatisfeito, e vai procurar alegria no mundo. E depois ele passa pelo que passou. E a segunda fase é a fase da humilhação, em que ele foi humilhado após seus recursos acabarem. Já pensou? Um homem judeu agora tendo que cuidar porcos. Passou por uma grande humilhação. E a terceira fase é a fase do arrependimento, em que ele se arrependeu e ele levantou e ele foi em direção ao seu pai. Meus queridos, a grande lição que nós aprendemos nessa parábola é que Deus, o nosso Pai Celestial, Ele está de braços abertos para receber todos os pecadores que, arrependidos, voltem para a sua casa, para a casa do Pai. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. O desejo de Deus é que ninguém se perca. Por isso, Ele se alegra com o pecador arrependido que volte à sua casa, que volte ao seu encontro. Portanto, se você está afastado dos caminhos de Deus, da casa do Pai Celestial, por um motivo ou outro, por alguma razão, eu não sei, pense nisso nesse dia. Pense nessa parábola do filho pródigo e volte à casa do Pai Celestial, o mais rápido, o quanto antes possível, sabendo que o Senhor está de braços abertos para perdoar você, para receber você. A festa em que o pai fez para o filho, que havia saído, ele se alegrou, convidou os amigos e fez uma grande festa. A Bíblia diz também que há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Pense nisso nesse dia e reflita sobre esta parábola do filho pródigo. E se essa meditação, pequena reflexão fez sentido para você, envie também para outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever neste canal. Um forte abraço e até breve.